A maioria de nós não quer ficar doente, certo? A gente tem um olhar de que a doença é ruim, que a doença nos faz mal, que a doença pode nos tirar a vida. Eu queria justamente trazer uma reflexão aqui sobre isso. E sem aquele olhar cor-de-rosa, né? Sem positividade tóxica. Então segue aqui comigo. De acordo com a antroposofia, a doença ela é vista como um orientador de rota. Quando nós, como seres integrais que somos em todas as nossas 4 dimensões, então o eu, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, quando a gente não consegue compreender alguma questão, algo que está relacionado ao nosso modo de estar no mundo, nosso modo de agir, nosso modo de viver coerente, a doença ela pode vir como um orientador. E ela vem para tentar nos dizer alguma coisa, nos traduzir alguma mensagem que até então a gente não estava conseguindo decodificar. Ela tangibiliza, ela traz para o corpo físico, né, algo que nosso ser não estava conseguindo assimilar. A doença ela é uma das últimas chances que a gente tem para a gente se perceber. Então, são situações que a gente não conseguiu ainda captar as sutilezas do mundo antes disso, né? E por isso, ela vem como uma cartada final, ela se manifesta dessa forma. E aí o desequilíbrio aparece, né? Porque a doença, ela é a manifestação de um desequilíbrio do nosso ser. Tantas abordagens falam sobre isso, não é só a antroposofia, tem a psicossomática, a homeopatia, a medicina ayurvédica, a chinesa, enfim. Vivemos tempos difíceis atualmente. A pandemia da Covid-19 nos acertou em cheio, né? Nos mostrou a nossa fragilidade, nos trouxe muito sofrimento coletivo, muitas pessoas doentes, muitas mortes. E é claro, é óbvio que fica muito difícil a gente olhar para isso como uma chance, né? Uma oportunidade de evolução. Mas também o que ficou escancarado foram os nossos desequilíbrios coletivos. E aqui eu estou falando de desequilíbrios em diversos aspectos. Em nossa relação com o meio ambiente, na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o tempo, na nossa relação com os outros seres humanos. E não é só isso, né? A lista aqui de desequilíbrios, ela seria enorme. E na antroposofia, a gente fala do ser humano integral. Então, corpo, alma e espírito agindo de uma forma coerente no mundo. E quando a gente fala aqui de saúde, a gente também tem esse olhar integral da saúde. Então, como que a gente integra o mundo espiritual, os outros seres humanos, nós com a gente mesmo, os demais reinos da natureza, em uma forma de agir, de viver harmonicamente, de uma forma coerente. Coletivamente, a gente está cada vez mais desconectado dos ritmos da natureza, a gente está desconectado dos outros seres humanos, aquela dor do outro é uma dor que não me aflige mais. A gente está desconectado dos demais reinos, basta olhar para o que a gente tem feito, né, com a natureza, com a quantidade de lixo que a gente produz, com a forma que a gente lida com os animais. E se a gente quer ter saúde, a gente precisa olhar para isso tudo e integrar. Então, cultivar a saúde implica em a gente sair do nosso ego, em sairmos do nosso olhar exclusivamente ali para o meu bem-estar. E aí, para alcançar isso, a gente precisa ter um olhar para o mundo, olhar à nossa volta. E Rudolf Steiner, ele nos fala, e a gente aqui do Mercúrio, a gente repete isso quase como um mantra, né, Dé? Que o ser humano, ele é um microcosmo do macrocosmo. Então, eu preciso olhar para fora para me organizar aqui dentro. E eu preciso conseguir olhar para dentro, me organizar aqui dentro para eu poder melhorar o mundo lá fora. E uma pessoa coerente é uma pessoa que pensa, sente e age de uma forma coerente no mundo. Esses 3 pontos, eles são muito importantes para a gente se sentir em paz e com saúde. E falando aqui em coerência entre pensar, sentir e agir, como que tem sido isso para você? E aí, em diversas áreas da vida, você pode se identificar com pensamentos sobre alimentação saudável, por exemplo. Será que você está atenta àquilo que você come? Ao momento que você para ali para se alimentar? Você escolhe, prioriza na sua vida, se proporcionar, de repente, um prato colorido com diversas classes de alimentos. Você avalia qual é o tipo de alimento que você vai escolher para você, para sua família. Você busca comer frutas, legumes, se sente bem com isso? Percebe o que faz você, de repente, dormir melhor? O que faz você ter mais ou menos vitalidade? Tá lindo até aí, né? Tá tudo certo. Mas a gente está fazendo questionamentos e provocando reflexões só no âmbito individual quando a gente está com essas perguntas.
Agora, aqui eu queria te perguntar o quanto que você sabe sobre esse alimento que está no seu prato. Ele faz bem para você, mas e para a comunidade também? Para o meio ambiente, ele faz bem? Então, ser coerente aqui é escolher o que é teoricamente melhor para você, mas também para todo o seu entorno, para toda a sua comunidade, para todo o nosso planeta. Então, alimentos, por exemplo, que cuidem da sua saúde, mas que também cuidem do solo, cuidem de quem trouxe esse alimento até você. Lembra, somos um microcosmo do macrocosmo. Então, doença é sinônimo de desequilíbrio. Já parou para refletir um pouco sobre isso também? O outro exemplo aqui que eu queria trazer é sobre o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é onde a gente coloca a nossa energia, né? A nossa energia do fazer, do realizar, e a gente deixa a nossa marca no mundo, seja uma escolha consciente ou não, a gente deixa uma marca ali. Portanto, o seu trabalho, ele te traz saúde ou ele te traz desequilíbrio? E para o mundo, ele atende demandas reais do mundo? Ou o seu fazer, o seu servir, ele não está alinhado com os seus valores, com aquilo que você gostaria de ver prosperar no mundo? E calma, a ideia aqui não é te encher de culpa ou de sensação de impotência, e sim te ajudar a refletir. Então, muitas vezes a gente faz várias escolhas que são inconscientes, são feitas no piloto automático, como se essas escolhas fossem de outras pessoas, da sociedade, mas isso é papo para o nosso próximo encontro. E a boa notícia aqui é que sempre tem tempo para ajustar a rota e fazer escolhas mais coerentes e saudáveis para você e para o todo. Por enquanto, eu te deixo aqui com mais algumas reflexões. Então, o que você aprendeu com uma situação recente que você teve de doença ou de desequilíbrio? E aí traz esse olhar, meu e o mundo, meu e o todo. Escolhe uma área da sua vida para identificar se você tem sido coerente no seu pensar, no seu sentir e no agir. Então, de repente, o trabalho pode ser os relacionamentos, os seus estudos, enfim. Escolhe uma área e faça essas reflexões.